E agora abrimos o espaço da última fronteira para falar da investigação espacial e... Miguel, bom dia. Bom dia, Daniel. Ora, vamos antes de mais falar aqui a propósito da astronomia, de ilusões ópticas e de uma lente natural. Explica lá isso, que efeito é esse que ajuda os astrónomos a olhar bem longe? Como podes imaginar, para ti ainda por cima tens óculos, as lentes são fundamentais Exatamente. para tu perceberes o que está à tua volta. No caso dos astrónomos, da astronomia, olha, é a loucura científica quando temos aquilo que se chama uma lente gravitacional. Muito rapidamente, quando temos um objeto mais distante, a luz que nos chega desse objeto, pode ser que neste caminho consiga encontrar pelo meio uma grande massa. Uma galáxia, por exemplo. E o que acontece é que quando nós temos esse alinhamento, a luz deste objeto mais distante é ampliada precisamente pela presença, pela gravidade dessa grande massa. Para teres uma pequena ideia, e é o caso deste estudo que nós já estamos a mostrar, a luz desse objeto mais distante pode ser ampliada até cerca de 300 vezes mais do que se não tivesse essa lente. Portanto, está bom de ver a preciosidade que são estes alinhamentos que, como podes também compreender, é uma questão de sorte para a astronomia. Nós temos precisamente este alinhamento entre um objeto mais distante, uma grande massa pelo meio que amplia essa luz e os nossos telescópios na Terra. Foi o que aconteceu nesta ilustração que nós estamos aqui a ver e, olha, saiu um autêntico jackpot aos astrónomos que estudam buracos negros. E então o telescópio espacial Chandra, estamos a falar de luz de raios-x, não é visível, é de raios-x, conseguiram detectar, o Chandra conseguiu detectar uma fonte poderosa de raios-x, aliás, 3 fontes de raios-x muito distantes. Quão distantes? O universo era praticamente bebé, Daniel. Tinha cerca de 7% da sua idade, 2 mil milhões de anos, e esta lente gravitacional captou ali uma radiação fortíssima de raios-x. E o que é que será? Olha, eventualmente isto que nós estamos aqui a ver. Provavelmente serão 2 buracos negros supermaciços dos primórdios do universo, ou apenas um. Ainda há alguma discussão sobre se estamos perante 1 ou 2 buracos negros supermaciços. Se forem 2, estão a orbitarem-se um ao outro e são, portanto, do início do universo. Porquê é que isto é, como eu referi há bocado, um jackpot? Olha, porque nós sabemos que no início do universo houve, de facto, buracos negros supermaciços. Os astrónomos ainda não conseguem perceber muito bem como é que, mesmo nos primórdios do universo, conseguia haver mecanismos suficientemente poderosos para termos buracos negros com este tamanho. E, portanto, nada melhor que teres uma lente ali no meio desta luz para ampliar precisamente aquilo que aconteceu no universo primordial. São estas 3 fontes de raio-x que nós estamos aqui a ver e, para teres uma pequena ideia também sobre a preciosidade e a precisão destas lentes, nós estamos a falar de um erro de posição destes buracos negros de 130 anos-luz numa direção e 2000 anos-luz noutra. Isto pode parecer muito. Não é muito, não é? Mas, quando olhamos para aquilo que são as fontes normais do Chandra, no universo mais próximo de nós, estamos a falar de uma precisão de cerca de 100 vezes inferior. Portanto, eis como lentes gravitacionais nos podem dar coisas absolutamente deliciosas. E mais do que isso, quando os astrónomos olharam para estas fontes de luz, perceberam também que os buracos negros, se forem 2 super buracos negros maciços, têm uma separação de cerca de 650 anos-luz, o que também é muito pouco para aquilo que é o nosso conhecimento sobre duplas de buracos negros supermaciços. Portanto, tudo de bom, tudo de precioso, numa observação que ainda vai dar muita ciência, porque para já nós estamos a falar da detecção, com alguns elementos da sua órbita, das suas dimensões, mas que vai dar ainda muita ciência. Mas as lentes, ou um fenómeno chamado microlentes gravitacionais, que é ligeiramente diferente, já lá vamos, pode nos ajudar também a perceber não apenas coisas muito grandes, como buracos negros, mas olha, também coisas muito pequenininhas. Estamos a falar de exoplanetas. E agora vamos para a nossa própria galáxia. Isto é uma ilustração e que nos vem de uma universidade japonesa. Um conjunto de astrónomos pensou, bom, nós já conhecemos cerca de 4.000, mais ou menos, 4.000 exoplanetas. Mas, Daniel, se calhar as pessoas lá em casa não têm bem a noção que estes 4.000 exoplanetas foram todos, quase todos, descobertos muito próximos de nós, das nossas redondezas. Porquê? Porque os 2 principais métodos de detecção de exoplanetas também são muito mais eficazes para distâncias muito mais próximas de nós. Nós estamos a falar de exoplanetas detectados entre os 600 e os 3.000 anos-luz de distância. É mesmo aqui perto.
dentro do nosso bairro. Mais de 4 mil, portanto, imagina quantos mais existirão. E claro. foi isso que perguntaram este grupo de investigadores japoneses. Quando olhamos para distâncias muito mais distantes da nossa própria galáxia, nomeadamente para o chamado bojo galáctico, que é aquela concentração de maior massa e de estrelas no coração da nossa galáxia, será que nós também vamos encontrar exoplanetas? Alguns estudos dizem que não. Aliás, há alguns anos tinha um estudo que dizia que, bom, é uma zona com uma densidade de estrelas muito mais elevadas, as interações gravitacionais são muito mais elevadas, a formação de planetas pode ser mais dificultada nesse tipo de ambientes tão fervorosos, digamos assim. Mas é engraçado que estes cientistas japoneses pegaram num conjunto de 21 eventos de microlentes gravitacionais. E agora, qual é aqui a diferença? A diferença é que, da mesma maneira, nós temos uma fonte de luz mais distante, mas agora o nosso alvo não está nessa fonte de luz mais distante, mas no meio. Ou seja, temos uma estrela, imagina uma estrela muito brilhante, em pano de fundo, e à sua frente passa uma outra estrela. Há um fenómeno de ocultação, uma espécie de eclipse. E essa estrela que está mais distante, muito brilhante, ilumina aquilo que está à volta dessa estrela. Exoplanetas. E foi nisso que pegaram este grupo de investigadores em cerca de 21 eventos desse tipo de estrelas e, obviamente, dos seus exoplanetas que estão mais distantes na zona mais ou menos ali do bojo galáctico. E então chegaram a uma conclusão muito interessante, Daniel, é que, ao contrário daquilo que nós pensávamos, que se calhar era muito mais difícil nós encontrarmos planetas naquelas regiões mais populosas da Via Láctea, não. Dizem os cientistas que há uma espécie de proporção de exoplanetas à volta das suas estrelas que se mantém mais ou menos constante, independentemente da sua localização na nossa própria galáxia. Ou seja, nós vivemos nos arrabaldes do centro da nossa galáxia. Nós estamos aqui num bairro completamente distante, a cerca de 20 e tal mil anos-luz de distância do centro da galáxia, e nós conhecemos os planetas que giram à volta do nosso Sol. Dizem os cientistas que nós somos capazes de encontrar exoplanetas numerosos à volta de estrelas, independentemente do sítio da galáxia. E até mesmo, naquele coração da galáxia, podemos encontrar planetas frios. Isto é, planetas que estão a uma distância suficientemente afastada da sua estrela hospedeira, que têm uma temperatura superficial muito baixa. Olha, por exemplo, os nossos Uranos, os nossos Neptunos. O que é algo que entra em contradição com alguns estudos que dizem que não, é muito difícil encontrar ali exoplanetas no coração, muito menos exoplanetas frios. E, portanto, isto é um estudo que mistura aqui modelos matemáticos, modelos probabilísticos, mas também baseados nestes fenómenos de lentes, de microlentes gravitacionais, que também são preciosos mesmo na nossa própria galáxia. Muito bem, falamos agora de experiências e descobertas mais próximas da Estação Espacial Internacional. É sempre interessante perceber o que é que vai sendo feito por lá e esta semana, qual é o resumo? Olha, da ordem de trabalho. Um dos aspectos que nós temos salientado aqui sobre as tecnologias e as técnicas que estão a ser feitas lá em cima na Estação Espacial Internacional focam-se numa coisa que eu acho deliciosa e tenho certeza que tu também, a chamada biomineração. Ou seja, utilizar micróbios para extrair elementos preciosos raros de rochas. Eles fazem isso naturalmente, desde que lhes deem um bocadinho de alimento. E nós falámos há uns tempos da experiência BioRock, uma experiência europeia na Estação Espacial Internacional que, em 2019, que fez precisamente isso. Tentou perceber se os micróbios em microgravidade conseguem também executar esse seu trabalho. E olha, temos agora os dados, temos agora o resultado desse estudo e é um resultado extraordinário. Diz-nos que estes micróbios não só conseguem fazer biomineração em microgravidade, como são cerca de 283% mais eficazes em microgravidade do que aqui na Terra. Isto é um resultado extraordinário, muito interessante, mas isto foi feito em pequena escala. Isto é um contentor que está na Estação Espacial Internacional, pequenino, e agora a grande expectativa da comunidade científica e da engenharia é tentar perceber se estes micróbios, em grande escala, num asteroide, por exemplo, olha, no basalto que está presente na Lua ou em Marte, consegue, na mesma, retirar estes elementos que são preciosos, e estamos a falar, por exemplo, de vanádio, que é um elemento que é utilizado depois para revestir o aço, para criar edifícios, ferramentas, e que diz-nos então que nós podemos, se calhar, levar estes micróbios para a Lua ou para Marte, que são leves de transportar, e utilizá-los para criar as nossas próprias ferramentas e edifícios lá. Isto é um dos resultados curiosos. Temos outros resultados interessantes, como, por exemplo, o Eclésium, que foi aquilo que nós estávamos aqui a ver, que é uma planta, calêndula, que é uma experiência de estudantes franceses que, olha, tentaram perceber se uma planta pode ter algum efeito psicológico na tripulação.
E, portanto, é um aspecto muito curioso de experiências que são feitas lá. E depois, um outro resultado interessantíssimo que é a Lumina, experiências europeias, que quase nos leva para a ficção científica. Ou seja, é a monitorização em tempo real de doses de radiação. Os astronautas tiveram uma espécie de um dosímetro com fibras ópticas que escurecia à medida da radiação que recebiam na Estação Espacial Internacional. Quase parece ficção científica, mas existe. Isto é importante porque são tudo experiências com aplicação na Terra, que podem servir também para melhorar as nossas condições aqui na Terra. E também, temos também mais experiência na área dos biomateriais e uma experiência japonesa que está a tentar estudar a atrofia muscular. Como é que no espaço os astronautas têm mesmo atrofias musculares e como é que nós podemos desenvolver fármacos aqui que também podem ser preciosos na Terra para combater a atrofia muscular. E rapidamente, para terminarmos, a tua última imagem da semana, sugestão. Vamos até 2 milhões de anos-luz de distância. É uma galáxia chamada Centauro A. Deliciosa, muito poeirenta. São cicatrizes de uma colisão de galáxias que ocorreu entre Centauro A e uma galáxia mais pequena. E é uma imagem extraordinária, olha, mas que não vem do Hubble. Vem da Câmara de Energia Escura, que está num telescópio chileno e que também nos mostra uma imagem diferente daquilo que estamos habituados a ver em galáxias. Neste caso, é uma galáxia que ainda mostra cicatrizes de poeiras de uma colisão que teve há relativamente pouco tempo. E o que é que acontece também nas colisões? Olha, muitas estrelas novas. Muito bem. Quando há colisões de estrelas, temos estrelas a nascerem. Colisões de galáxias, aliás, temos estrelas a nascerem. Muito bem, imagens fantásticas do universo do Miguel. Bom dia, bom domingo. Obrigado, Daniel.